Olá, gente, tudo bem? Nós vamos hoje falar sobre um movimento artístico chamado surrealismo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse movimento, mas a própria palavra já diz tudo, surreal. Então, os artistas desse movimento trabalham aspectos do surreal. Eles misturam coisas da realidade com lembranças, imagens, sonhos, coisas da infância. Mas vamos lá. Esse movimento artístico, gente, ele surgiu após a Primeira Guerra Mundial, tá? Por volta de 1920, ele surgiu na Europa. O movimento surrealista, ele se propunha, né, na verdade, uma criação artística sem interferência da razão. Esse movimento artístico, os artistas, eles eram contra, né, ao racionalismo, porque eles interpretavam que o clima de tensão, a crise política, econômica, enfim, decorrente da Primeira Guerra Mundial, era muito forte e eles queriam deixar de lado essas lembranças, e a ideia desses artistas era então usar mais do surreal, né? Dentro da ideia dos surrealistas, esse conceito ele estava ligado então à infância, à loucura, sonhos, ao inconsciente, né, às sensações que não podem ser controladas pela nossa razão. Enfim, a ideia desses artistas era trabalhar com esse tipo de lembrança e de imagem. Então, o principal artista desse movimento artístico é o artista chamado Salvador Dalí. Se vocês observarem nesta obra, o Salvador Dalí, ele pintou um ovo gigante e esse ovo quebra, onde que a gema dele vira o sol e a clara vira a água. Então, e também se vocês repararem, este ovo está sendo escorado, né, por andaimes. Enfim, então o Salvador Dalí é um dos principais artistas desse movimento artístico, né? É um artista espanhol e ele era um artista que chamava muita atenção, né? E as suas obras também eram obras bem enigmáticas, né? O Salvador Dalí, a gente também pintou uma outra obra, essa daqui, que é a Metamorfose de Narciso. Existe uma lenda sobre o Narciso. Observem que ele, aqui tem como se fosse um jovem, né? Sentado na beira de um rio e sua imagem refletida na água. E aqui o Salvador Dalí reproduz a imagem do jovem utilizando uma pedra, que parece uma mão, um dedo, que segura um ovo e que do ovo nasce uma flor, né? Coisa que não é possível, certo? Então, o artista, ele mistura essas coisas reais, elementos reais com surreais, lembranças da infância, sonhos. Então, eles acreditam que essa é a temática, né, que deveria ser usada dentro desse movimento artístico chamado surrealismo. Aqui ele pinta uma imagem onde ele chama esse quadro de O Sono, né, que o autor representa o sono como uma cabeça gigante, enorme, que lembra um lençol, enfim, e apoiada aí em muletas. Aqui tem uma outra obra que ele fez. Salvador Dalí aqui faz uma atriz norte-americana muito famosa, mas ele faz ela só, olha só que interessante, montando, né, objetos variados. Se vocês observarem aqui, o pescoço dela é uma escada, né, o cabelo é uma cortina e os brincos são dois vasos. Aqui a boca é um sofá, a lareira ou o nariz é uma lareira, e os olhos são dois quadros. Então, ele usa elementos naturais, reais, mas acaba transformando isso em um quadro surrealista. Nós temos vários outros artistas que se destacam dentro do surrealismo, como o Marc Chagall, né, que pinta pessoas voando, o Juan Miró, que faz esses pequenos desenhos de animais estranhos, que são as lembranças da infância também. Ou quantas vezes a gente está lá sentado, observando o céu e de repente da nuvem você vê um elefante, né? Quem nunca viu coisas em lugares que não existia aquilo que você estava vendo, né? Ou mesmo à noite, o escuro, a sombra nos traz imagens de coisas que não estão ali.
Então, os artistas do surrealismo usavam muito desses elementos. Aqui tem uma outra imagem, a Constelação a Estrela da Manhã, o nome desse quadro, do Ram Miró. Essa obra aqui já lembra um pouquinho a arte abstrata também, né? Aqui tem um outro quadro do Salvador Dalí que chama-se A Persistência da Memória, ou, né, bastante conhecido por relógios moles, né? São relógios sendo derretidos. Então, o que é essa persistência da memória? O artista aqui quis trazer a ideia de que a guerra já tinha passado, já tinha acontecido, mas aquela memória da guerra, aquela lembrança amarga, né? Essa memória persistia ainda, né? Ela não ia embora. E aí os relógios como se estivessem derretendo, escorrendo, né? O tempo que fica ali, que não vai embora, né? E se vocês observarem aqui, nós temos um relógio de bolso, e sobre esse relógio de bolso tem vários pontinhos pretos, que são pequenas formigas. A formiga é um elemento que aparece muito na obra do Salvador Dalí. E aqui a gente vê um outro elemento deitado no chão, que muitas vezes os alunos ficam pensando o que é, né? E na verdade algumas literaturas trazem, né, e dizem que é o Salvador Dalí aqui, deitado no chão, ele faz um autorretrato dele. Se vocês repararem aqui, ó, esse detalhe é como se fosse uma pálpebra do olho fechada e aqui os cílios, né? Então ele faz aí como se fosse uma releitura, como se ele estivesse nesse quadro, nessa persistência da memória, né? Relacionando isso com o tempo em que ele vivia, que era pós Primeira Guerra Mundial, tá? Aqui nós temos outras imagens aleatórias que eu peguei na internet, mas que são surrealistas, né? Nós temos aqui uma outra imagem de Salvador Dalí, em que ele faz coloca aí um barco gigante com borboletas, quer dizer, um barco com borboletas gigantes e pessoas tentando caçar essas borboletas. E tem vários e vários outros quadros, né, do Salvador Dalí, para vocês poderem também verem e pesquisarem. Então, gente, esse movimento artístico é um movimento artístico muito interessante, né, em que os artistas soltavam mais a imaginação, viajavam na imaginação, brincavam com os elementos, misturavam coisas reais com coisas surreais. E a ideia neste momento é que vocês se inspirem nos quadros do Salvador Dalí e de um outro artista chamado Rob Gonçalves. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês e vocês vão criar o desenho surrealista de vocês, certo? Usando alguns elementos também, reais e surreais. Então, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho dos quadros do Rob Gonçalves, que é um artista mais atual, ainda vivo, mas que pinta a mesma técnica, a mesma temática que o Salvador Dalí. Bom, gente, então eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do Rob Gonçalves, que ele faz esses quadros. A pintura dele também é surrealista, então se vocês observarem aqui, como se tivessem pessoas caminhando sobre pedras em um rio, e de repente esse rio vira uma névoa e do meio da névoa surge um castelo. Então ele brinca muito com espaços diferentes, né? Esse artista, ele faz um trabalho bem interessante, bem legal. Rob Gonçalves, tá? R-O-B. Quem quiser depois dar uma pesquisada e ver um pouquinho mais os quadros deste artista. Então, são vários quadros bem legais. Olha esse daqui que curioso. O chão é neve, mas são várias camas e tem aqui uma pessoa aqui, ó, dormindo, né? Então, é um artista que trabalha com essa ideia do surreal. Os quadros dele é bacana de ficar observando, né? Porque são quadros bem interessantes, em que ele faz essa mistura de elementos. Olha só, a cerquinha da casa virou um barquinho, né? Então, bem bacana. E a ideia hoje é que vocês façam um desenho surrealista também. Esse desenho surrealista, vocês vão usar elementos reais, né? Como tem aqui nesse quadro, né? Exemplo, deixa eu voltar no anterior. Tem uma parede, uma pessoa, e aqui no lugar do corpo da pessoa
tem uma gaiola com um pássaro. Então, isto não é possível, isto é surreal, entendem? Então, é o que vocês vão estar pensando, é o que vocês vão estar criando, certo? Olha só esse quadro para vocês entenderem um pouquinho mais dessa mistura que o artista faz. Aqui tem uma criança brincando com pedras, né? Nós temos um tapete azul, mas esse tapete vira água e aí a pedra vira espuma e o sofá da mulher parece que tá meio dentro de casa, meio no meio do mar. E aqui atrás, no fundo, a gente vê até umas gaivotas no meio da casa. Então, olha a mistura que ele faz com esses elementos, né? Ele mistura um ambiente interno, que é uma casa, com um ambiente externo, que é uma praia, né? Então, é bem interessante o trabalho desse artista aqui, tá? Vou mostrando mais algumas imagens, e aí, para vocês depois se inspirarem no trabalho de vocês, vocês podem estar procurando obras do Salvador Dalí e do Rob Gonçalves, certo? A temática de vocês é surrealismo, e vocês vão produzir um desenho, numa folha de sulfite, numa folha inteira, uma folha branca, né, de preferência. Vão desenhar uma paisagem surrealista, certo? Pode colocar vários elementos, o que vocês quiserem. Olha só, isso aqui não é uma paisagem surrealista? Virou aqui, ó, um mar de guarda-chuvas, né? E aí vocês vão criar o desenho de vocês. Depois, vocês vão poder estar pintando ou grafitando, contornando, como vocês acharem que vai ficar mais interessante o acabamento do desenho de vocês, ok? Então, esta é a nosso tema de hoje. O nosso conteúdo está lá na página, no capítulo, na unidade 2, da página 28, 29 e 30. Sugiro que vocês leiam esse conteúdo para entenderem um pouquinho mais e melhor, né, sobre esse movimento chamado surrealismo. Uma curiosidade, esse movimento artístico, a gente foi baseado nas ideias de Freud. Freud era um médico que pesquisava que descobriu o nosso inconsciente. E a partir de uma teoria, de um livro que ele lançou, é que esses artistas se basearam nessa ideia do subconsciente, do inconsciente, e colocaram essa temática nos quadros. Para finalizar, esse quadro aqui, observem, olha, o cavalo aqui, ó, parece a água, a mulher está deitada na cama, o lençol virou água, aqui virou uma cachoeira, temos os cavalos aqui atrás na nuvem tem um casal, então olha quantos elementos, né? Nuvem é real? É, mas um casal de nuvens? Não, né? Uma cachoeira, uma paisagem assim é real? É, mas um cavalo de água? Não, né? Então ele vai misturando esses elementos, tá? O desafio de vocês hoje, a atividade de vocês hoje é esta, realizem ela e, por favor, depois lembrem de estar postando a foto do desenho de vocês concluído lá no AVA para que eu possa estar avaliando, tá bom? Beijo, gente, se cuidem e até daqui a pouquinho.